Bom, um amigo japonês me mandou um relato da campanha no Japão, da Cruz Vermelha do Japão. Sabem qual é a campanha na pandemia? Não é contra o vírus. A campanha é contra o medo. Campanha contra o medo. Não aceite aqueles que estão disseminando medo. Né? Desligue, não participe. Né? O medo vai deixar você paralisado, vai enfraquecer suas defesas, vai fazer com que você entre em depressão. A campanha da Cruz Vermelha japonesa contra o medo. Bom, agora a gente vai para aqueles que estão se aproveitando, né? Bom, antes disso, é bom lembrar, os italianos estão processando governos no norte da Itália, né, onde mais aconteceu, começou por Bérgamo, tem lá um processo de 50 mil assinaturas, né, processando o governo, uma pela falta de prevenção nos hospitais. Né? Eles também têm problemas de pouco investimento na área da saúde. Quando veio a pandemia, os hospitais estavam despreparados para isso. Né? E descaso com pacientes, muita coisa assim, estão processando. Aqui no Brasil tem o artigo 468 da CLT, 486 da CLT, que diz que a indenização dos empregados de uma empresa que foi fechada por ordem do Estado, cabe o Estado pagar, seria os 40% do fundo de garantia. Mas essa é uma discussão que vai acabar nos tribunais de trabalho, vai acabar tendo uma espécie assim de jurisprudência a respeito. Não dá para a gente prever o que vai ser decidido, se é a razão do príncipe, como diz o direito, né? Se foi a decisão do governador ou do prefeito, né? Porque não é decisão do presidente, não, o presidente está fora disso, a gente sabe. Né? O presidente deve ao Supremo. O Supremo tirou do colo dele, botou no colo dos governadores e dos prefeitos, né, a administração da pandemia. Né? Então, não sei como vai se encaminhar esse tipo de demanda judicial das empresas que estão quebrando, estão fechando e dispensando funcionários. Bom, e os governadores, então, estão processando. Agora, vejam só, eu queria citar aqui o Porto de Paranaguá. 5 mil pessoas circulando lá, 2 mil caminhões por dia, 2 mil funcionários. Né? Recorde de exportações em abril, não parou um dia. Teve um único caso de Covid-19. O que foi que fizeram? Tomaram as medidas necessárias para não interromper o trabalho, e o trabalho continuou. E tiveram êxito nisso. Mas o Uruguai fez isso. Né? E vejam só, outro caso, Boa Vista, capital do estado de Roraima. Está lá o Exército, aquela operação acolhida, né, muitos hospitais de campanha, muita hidroxicloroquina. Boa Vista é a cidade que tem mais infectados, ou seja, que está mais imunizada. De 400 mil, tem 100 mil imunizados, 25%. Sabe quantos mortos? 165. Um grande resultado de Boa Vista. Né? E mais, a possibilidade de já ter acabado tudo, porque já está com 25% de infectados. São Paulo e Rio, que fizeram todo esse movimento de quarentena, fecha, restringe, etc., né? Essa tragédia. Que comparemos o resultado de Boa Vista e o resultado das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. E tem problemas aí, os prefeitos que também estão com poder na mão, né? Aí tem as brigas. Santa Terezinha, por exemplo, é um município de Mato Grosso. Né? Lá tem reclamações, tem brigas, o prefeito abriu, aí se reclama que os bares estão abertos, mas hotéis de turismo à beira do Araguaia não podem abrir.
né? E aí começa um bate-boca, é complicado, né? É complicado. Mas, enfim, está nas mãos dos prefeitos e dos vereadores, né? Dos prefeitos e dos governadores. Alegam lá, puxa, pode fazer campeonato de sinuca, não pode fazer campeonato de pesca, né? Bom, continua o Covidão. Lá no Recife, presidente da Hemobras, né, passou por uma operação da Polícia Federal, e aí, lá do apartamento dele, choveram maços da janela do apartamento, lá em cima do prédio, choveram maços de notas de 50, que, por sinal, caíram em cima dos agentes da Polícia Federal que estavam esperando lá embaixo, né? Estranharam, maços de 50 lá. No apartamento havia 50 quadros, né? Como a gente sabe, há um hábito também de lavar dinheiro comprando obra de arte, né? Outra coisa, lá no Rio de Janeiro, o presidente da Câmara de Vereadores de São João do Meriti, o Didê, foi preso por causa da venda de 100 respiradores, só entregou 100, dos 100 que entregou, 50 não funcionam, lá em Santa Catarina, né? Também, problemas de passar a mão no dinheiro público, e tinha também R$300 mil em casa, mais um que não acredita em banco, né? Operação Panaceia, lá no Oiapoque, né? Pegou a prefeita de Oiapoque, Maria Orlanda Marques, do PSDB. Também gente metendo a mão. Por falar em gente metendo a mão, vejam só, uma pesquisa do Data Poder 360 mostra que o governador do Pará, que foi objeto de uma operação Parabellum, se não me engano, da Polícia Federal, encontrou 748 mil na casa de um subsecretário de saúde lá do governo, ele está com 57% de ótimo e bom na pesquisa, né? A pesquisa foi feita dias 8, 9 e 10. Dia 10 foi a operação da Polícia Federal. Vamos ver com as próximas pesquisas, né? Enfim, todo mundo que está fazendo essas coisas por aí está lá, né, comandando governos porque foi eleito, né? O povo que os pôs lá. Essa pesquisa lá do Pará dá esse aviso. É a vontade do eleitor, né? Vai haver eleição municipal e a gente não sabe ainda a data, mas chama-se a atenção para que o eleitor não pense só 10 vezes, pense 100 vezes, 1000 vezes antes de decidir seu voto, né? Antes de conhecer bem. A rede social permite isso, de conhecer bem o candidato. Por falar nisso, esse novo ministro que sai da Câmara dos Deputados, é um deputado do Rio Grande do Norte, agora o ministro das Comunicações, abre vaga para a suplente dele, que é uma vereadora de Natal. Ela é médica e terrivelmente evangélica, dizem, né? Ela é da bancada do PROS, né? Vai engrossar, vai aumentar a bancada evangélica na Câmara dos Deputados. De Brasília, Alexandre Garcia.